Queridos telespectadores da TV Canção Nova e do Sistema Canção Nova de Comunicação, minha saudação a vocês todos, sejam bem-vindos para esse nosso colóquio semanal Discípulos Missionários. Nós estamos no mês de junho, e o mês de junho dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Neste ano da fé, eu gostaria de comentar com vocês alguns artigos da nossa fé que dizem respeito a Jesus Cristo. No nosso creio, nós, depois de fazermos a profissão de fé em Deus Pai, nós dizemos: e creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi morto, crucificado, morto, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Vejam, é quase a metade do crer em Deus Pai que diz respeito a Jesus Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso Salvador. É bastante. E, por isso mesmo, no ano da fé, nós somos convidados a olhar, a recordar a nossa fé em Jesus Cristo. Eu convido você a tomar em mãos o Catecismo da Igreja Católica. Eu tenho aqui em mãos esta edição, mas existem outras edições do Catecismo da Igreja Católica para estudar o que diz respeito aos artigos da nossa fé. Este ano a gente não deveria passar o ano sem a gente retomar, por exemplo, o estudo do crer em Deus Pai, o estudo dos sacramentos, o estudo dos 10 mandamentos, a fé que cremos, a fé que celebramos, a fé que praticamos, a fé que testemunhamos. Isto é o catecismo. No catecismo, a nossa fé em Jesus Cristo está no artigo 2º do catecismo, portanto, a partir do parágrafo 430. Você pode olhar depois e tomar em suas mãos para estudar e ler sobre a nossa fé em Jesus. Pois bem, são muitos os artigos da nossa fé em Jesus. Eu quero tomar em mãos apenas um ou outro desses artigos. Todos eles são importantes, mas um ou outro deles é fundamental, porque se a gente não tem mais esta fé, desmorona tudo o resto. Por exemplo, justamente o começo da profissão de fé em Jesus: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Creio em Jesus Cristo, único Filho de Deus, nosso Senhor. Jesus, Filho de Deus. Depois a gente vai dizer também: concebido por obra do Espírito Santo, se fez homem e habitou no meio de nós, padeceu, foi condenado à morte, crucificado, sepultado, para dizer verdadeiramente homem. Depois ressuscitou, para dizer não ficou na morte, mas foi glorificado também na sua carne, na sua condição humana, está sentado à direita do Pai, enquanto Senhor e Juiz da humanidade. Então, são esses vários artigos do creio que dizem respeito a Jesus que a gente precisa meditar, aprofundar, que fazem parte da nossa fé católica e que a gente não pode dizer: isso não, isso sim, isso não. Nós cremos como a Igreja crê, portanto, no todo da fé da Igreja e com a Igreja. Mesmo se eu, pessoalmente, tenho dificuldades, às vezes, em relação a algum artigo da fé, a gente sempre tem que lembrar: eu não estou sozinho, eu creio com a Igreja. E aí são milhões, e essa multidão toda que crê e que diz o mesmo: creio em Deus Pai, creio em Jesus Cristo, creio no Espírito Santo, creio na Igreja Católica e assim por diante. Creio em Jesus Cristo, Filho de Deus. Esse aspecto é fundamental, porque nós afirmamos na nossa fé, baseada na Palavra de Deus, que Jesus é o Filho de Deus. Deus, Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, o Filho de Deus, segunda pessoa da Trindade, veio a este mundo como presença de Deus junto dos homens e assumiu a nossa condição humana, nossa carne. Em tudo se fez semelhante a nós, menos no pecado.
mas continuou sendo Deus, não deixou de ser o Filho de Deus que esteve entre nós sem a glória de Deus, desvestido da sua glória, como diz São Paulo, a glória que ele assumiu de novo pela ressurreição, foi glorificado e elevado à direita de Deus Pai. Sem a nossa fé muito firme, muito clara, que Jesus é o Filho de Deus, nós teremos apenas a figura de um profeta, de um poeta, de um, quem sabe, um pregador, mas nada mais. E assim tem muitas pessoas. E Jesus deixa de ser aquele único, realmente, único Senhor, único Salvador, que une os homens a Deus, que pela sua vinda a este mundo uniu o céu à terra e une a terra ao céu. Por isso mesmo, meus queridos ouvintes e telespectadores da TV Canção Nova, do Sistema Canção Nova de Comunicação, a nossa fé em Jesus Cristo é base, também porque Jesus nos ensina a conhecer Deus. Por meio dele nós conhecemos o Pai e o Espírito Santo. Ele é a palavra, o conhecimento de Deus que se manifesta, se dá a nós, a humanidade. Por meio por meio dele temos acesso a Deus, temos acesso ao dom do Espírito Santo. Nós vamos continuar ainda na próxima semana a falar da nossa fé em Jesus Cristo sobre outros aspectos. Por hoje ficamos aqui, eu desejo que vocês tenham a bênção, a graça de Deus e sintam Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador, muito próximo de suas vidas. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.